Olá, eu sou o professor Douglas Marcato Martins. Estou aqui hoje para falar sobre o conceito de cultura, esse importante conceito presente na teoria sociológica e antropológica. Bom, por que falar sobre o conceito de cultura? Principalmente porque no senso comum existe uma grande ideia sobre cultura que está um tanto quanto equivocada. No senso comum nós temos uma ideia de cultura que aborda a cultura como se simplesmente fosse música, arte, cinema e coisas assim, e como se a cultura pudesse ser valorizada, como pessoas que têm cultura e pessoas que não têm cultura, e não aborda realmente o que significa esse conceito tão importante. Então, aqui hoje nós vamos abordar e desvendar um pouco melhor esse conceito. Bom, dentro dessa teoria sociológica das ciências sociais, a gente entende a cultura como as práticas de saberes, costumes, crenças, valores de cada grupo histórico, cada grupo social. Em outras palavras, a cultura tem a ver com todas as formas de agir, de se comportar de um povo, de uma civilização num tempo. O ser humano não é um ser que vive simplesmente por leis naturais. Vive também por leis sociais que nós criamos. Nós criamos para poder viver, para viver em sociedade. Então, isso vai ser tudo que vai envolver a cultura. Então, dentro dessa teoria sociológica, dentro desses parâmetros que nós temos sobre a antropologia e a sociologia, nós temos que ter uma compreensão fundamental, que é o qual todos têm cultura. Eu tenho cultura, vocês têm cultura, seus pais, seus avós, seus vizinhos, as pessoas que vocês gostam, as pessoas que vocês não gostam, as pessoas que vocês acham que são inteligentes e as pessoas que vocês acham que são burras e ignorantes. Todos nós temos cultura. Nós temos cultura na hora que a gente fala, na hora que a gente se veste, na hora que a gente come, na hora que a gente vai se casar, na hora que a gente vai fazer uma troca comercial. Por quê? Todas essas formas de agir e nos comportarmos em sociedade vão ser culturais. Se a gente pegar, por exemplo, o ato de comer. Aqui no Brasil, nós comemos arroz, feijão, salada, na mesa com a família, com garfo, faca, dentro de um prato. No Japão, as pessoas comeriam outros alimentos, normalmente não usando garfo e faca, mas usando hashi, com toda uma prática diferente. No Oriente Médio, as pessoas usam as mãos para comer. E outros povos também vão ter outras formas de comer. E de organizar suas casas, e organizar suas famílias. Por exemplo, se a gente pegar os povos nativos do Brasil, os indígenas, a forma que eles vivem, as casas e os alimentos, e tudo que eles fazem vão ser diferentes. Por quê? É uma forma que aquele povo encontrou de sobreviver, de desenvolver a cultura. Mas nem sempre a cultura foi entendida dessa maneira. Já existiam outras visões sobre a cultura e a cultura dos povos que são hoje consideradas equivocadas. Antes, a própria ciências sociais, a antropologia, tinha toda uma compreensão do eu, do outro, com relação a valores, que não tentava ver e compreender uma sociedade, compreender uma cultura, mas tentar escalonar como superior e como inferior, olhando a cultura diferente sobre uma visão preconceituosa, no qual a pessoa que está analisando a cultura diferente está analisando ela segundo os próprios valores sociais que nós temos. Como se os valores sociais da minha cultura, da nossa cultura, fossem superiores, o modelo social, e tudo que é diferente seria uma escala inferior. Colocando algo como se fosse sociedades melhores, piores, para mais desenvolvidas, melhores.
algo que já não existe tão firmemente hoje em dia. Então a gente tem essa divisão das formas de pensar, eu e o outro. Antigamente nós tínhamos uma visão como se o eu, significando o nosso grupo social, fosse um grupo superior, mais desenvolvido, mais evoluído, que é diferente de todo o outro, ou seja, todos os outros grupos sociais existentes, outras civilizações, outros povos, outros costumes diferentes. Essa visão preponderou muito tempo a visão de mundo de muitos povos, principalmente depois a gente fala do processo de colonização. Hoje nós temos uma visão que o eu, nosso grupo, e o outro somos grupos semelhantes, mais semelhantes do que a gente pode imaginar. A gente tem que encontrar nessas diferenças pontos em comum, pontos simbólicos em comum. Então, essa visão do eu e do outro como diferente influenciou, na verdade, a forma de pensar da mente colonial, do colonialismo do século XVI. Os colonizadores colonizavam e faziam coisas horríveis, não simplesmente, né, mas muito guiados por essa ideia de uma superioridade étnica, social, cultural entre os povos. Isso hoje é chamado de visão etnocêntrica. Etno de etnia, cêntrica do centro mesmo. Centralismo étnico. Então, pois julgava as culturas a partir das perspectivas do povo que pertencia. A visão do meu povo, a visão ética do meu povo é colocado como a visão superior que vai avaliar todas as outras. Então a gente tem toda essa análise histórica, então a gente usa os estudos antropológicos, os estudos culturais, para fazer uma análise de todo o processo histórico da nossa formação social, formação brasileira e formação mundial. Aqui a gente tem uma imagem dos colonizadores, primeiros colonizadores, uma representação dos primeiros colonizadores portugueses chegando em terras nacionais para impor sua cultura, impor seus costumes e destruir a riqueza social que existia aqui, em muitos aspectos. Então a gente vem a pensar, vem a refletir. Vamos refletir quais foram as percepções dos portugueses em relação aos povos indígenas. Os povos indígenas foram vistos como uma forma inferior e muito, por isso, dominada. Vamos pegar a visão do sociólogo Darcy Ribeiro. O povo, do ponto de vista indígena, os índios perceberam os chegados do europeu como um acontecimento espantoso e sociável em sua visão mítica do mundo. Seriam gente do seu Deus Sol, o Criador, Maia, que vinha milagrosamente sobre as ondas do mar grosso, não havia como interpretar seus desígnios, tanto podiam ser ferozes como pacíficos. Então, essa é a visão do indígena, mas a visão do colonizador foi diferente. Isso justificou as formas de se comportarem que a gente já conhece. Bom, então vamos encerrando por aqui. No próximo momento, a gente pode abordar mais profundamente o conceito de cultura e seus impactos sociais.